Bom dia. Você sabe que Roma é conhecido como a cidade eterna, assim como no passado Atenas também o foi. Mas para todos os escritores, Roma é a cidade eterna. E Deus nos deu a grata satisfação no final de semana passado de estarmos lá, Luci e eu. E foi muito bom. E nesse momento que nós estávamos lá, o Senhor mandou eu dizer algumas coisas aqui na nossa página. Ou seja, falar sobre as duas cidades eternas. Uma cidade eterna que é Roma e a outra cidade eterna que é uma cidade que o Senhor Jesus disse que vai ser eterna para aqueles cristãos que creem em Jesus Cristo, que têm nele como seu único Senhor e Salvador, que o aceitaram servir com todo o coração, com toda a sua alma e que vão morar com ele depois dessa vida a qual nós estamos a viver aqui. Porque essa vida terrena, ela vai acabar e depois da morte nós vamos ter um juízo e vamos ter um montão de coisas muito bonitas e não tão agradáveis. E o Senhor está dizendo que duas cidades nós temos que analisar. A cidade eterna, Roma, e a cidade eterna, a Jerusalém celestial que vai descer dos céus. Também mais ou menos com essa mesma preocupação, jogando no mesmo time, eu procurei e encontrei que Santo Agostinho também fez uma comparação entre duas cidades. Ele também comparou a Babilônia e comparou com a Jerusalém celestial. Ele comparou duas cidades, a grande cidade da época era a Babilônia e a grande cidade que ele esperava através da Bíblia, através da revelação do Senhor Jesus ao apóstolo que falava sobre a Jerusalém celestial. E Santo Agostinho deu algumas coordenadas que eu queria compartilhar com você. Ele disse que a cidade eterna de Deus, a que vai descer dos céus, ela é obra de Deus, ela não existe. Ela subsiste porque Deus quis que ela existisse. Já as cidades eternas, Roma, Babilônia, Atenas, foram criadas pelos homens para valorizar a obra do homem mesmo. Foi algo terrenal para honrar a criatura, não o Criador. Santo Agostinho diz também que tudo nessa cidade eterna vem e vai de Deus, e lá ele faz a sua morada com os homens, e nesse lugar não existe a presença do mal, porque a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo lança fora todo o mal. E na cidade eterna, em Roma, em todo e qualquer lugar, nessas grandes cidades que nós achamos que são eternas, são todas muito bonitas, obras maravilhosas, mas existe uma falsa liberdade, existe uma falsa paz, existe uma desobediência do homem em relação ao Deus, porque não quer viver segundo a sua vontade. É por isso que Deus garante que ele vai trazer essas terras, esses céus vão se destruir. E Santo Agostinho continuava, ele dizia que na cidade eterna existe uma paz, porque ela vem do interior. E na cidade eterna, Roma, a paz não é interna, ela é externa, ela vive do exterior, ela vive daquilo que o homem vê, não daquilo que o homem sente, porque aquilo que o homem sente emana do seu espírito, emana da sua vontade, daquilo que ele recebe. Claro, é tudo muito bonito, mas a presença de Deus, ela está num segundo plano. Santo Agostinho também disse que não existe os males, como nós já dissemos, mas lá não existe, na cidade eterna, não tem ação do tempo. E na cidade eterna, Roma, você pode ver que as coisas estão caindo, estão derrabando com o tempo é implacável com a cidade eterna. Então, existem duas situações. Uma é a eterna, que vai ficar para sempre, aquela que Jesus disse, e a cidade eterna, Roma, as quais um dia vai se acabar, porque Jesus já deixou muito bem claro. E Santo Agostinho termina dizendo que a causa da separação entre as duas cidades é a presença do amor de Deus, é a presença do amor de Jesus. Não tem no coração o mesmo amor. Roma é muito bonito, mas o coração de Roma está no Vaticano, está nas obras de arte, está na cultura, não está em Deus, não está em Jesus, não está no Espírito Santo. E a cidade eterna não, ela tem a diferença. Então o que separa as duas cidades eternas, Roma da Jerusalém celestial, é o amor. Então entenda, o amor de Deus é que quebra todas as barreiras, ok? E Santo Agostinho termina essa conversa sobre as duas cidades dizendo que o amor é doce no dizer, mas muito mais doce no fazer. Então a cidade eterna de Deus, ela vive no amor. A cidade eterna de Roma, ela vive no amor também, mas não no amor de Deus. Ela vive no amor exterior das pessoas, mas não refletindo o amor de Deus que vai ser eterno.
Ok? Esses foram dados de Santo Agostinho. Mas Jesus deixou claro que nessa cidade eterna, e ele disse que essas palavras, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, ele disse que aquelas palavras eram fiéis e verdadeiras, e que nessa cidade eterna não vai entrar nada impuro. É diferente de Roma. Então nós temos que entender que nós cristãos, nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que entender que a cidade eterna, ela é algo que não vai haver templo, não vai haver igreja, não vai haver divisão, porque o próprio Deus vai estar lá. Ok? Nós temos que entender que Jesus disse que ele vai fazer tudo novo, novas terras, novos céus, ele vai fazer, tudo se fez novo, ou seja, na cidade eterna não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, porque tudo se faz novo, ok? E ele garante, o Senhor Jesus, que ao vencedor será dado a possibilidade de entrar na cidade eterna. Para ir para Roma, você compra um bilhete. Para ir para a cidade eterna, você tem que vencer. Vai vencer o quê, Renato? Claro, se Jesus deixa claro que há vencedor, que vão vencer ao vencedor, aos vencidos. Então existem quem não entra e quem entra. Quem vai entrar? Vai entrar são todos aqueles que acreditam e dão crédito às palavras de Deus, dão crédito à Bíblia, mas que não mudam a Bíblia segundo a sua vontade, que não criam Jesuses, que não criam deuses, que não criam espíritos diferentes ao Espírito Santo, diferentes a Deus, diferentes a Jesus. São pessoas que acreditam na Bíblia como fiéis e verdadeiras são essas palavras, disse Jesus. E quando você começa a inventar coisas para tentar mascarar, você está querendo viver na cidade eterna terrena, Roma e outras cidades, a cidade a qual você quer, mas na cidade eterna que vai vir depois da nossa morte, ou depois que nós formos arrebatados pelo Senhor, elas têm essas características. Não vai ter nada que vai ser mudado daquilo que o Senhor Jesus disse, ou seja, só vai entrar aquilo que não for vergonhoso, aquilo que não for impuro. Ele deixa muito claro, ao perdedor não será dada a oportunidade de entrar na cidade eterna. Então, ou você é vencedor, ou você é perdedor. Nós temos que entender que Deus deixa muito claro, ele quer que todos nós sejamos vencedores, não sejamos perdedor. Mas por que eu sou perdedor? Porque eu não aceito a Bíblia como verdade. Eu sou cristão, não estou falando das outras religiões, hein? Estou falando só daqueles que acreditam em Jesus como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que acredita na única palavra de Deus, que é a Bíblia, e nem outro livro como dogma de fé. Esses são os verdadeiros cristãos. Se você realmente é um cristão dessa maneira, você não aceita e vai ser um perdedor por causa da dureza do seu coração. A dureza do seu coração é o orgulho, porque você não aceita que Deus tenha expressado através de Jesus uma regra para perdedores, porque você quer continuar com as paixões loucas, você quer continuar com seus desejos malucos, como se estivesse vivendo na cidade eterna terrena, que é Roma. Não, Roma você pode fazer o que você quiser, Roma você pode ser impuro, você pode fazer o que você quiser, seguir as suas paixões loucas, mas na cidade eterna nada vai entrar impuro. E Jesus disse assim, olha, não tem problema, se você não quiser entrar, não se preocupe, continue o homem se contaminando, e aquele que quer ser santo, continue se santificando. Jesus dá a opção, dá o livre-arbítrio, e você e eu vamos escolher se nós queremos ser vencedores ou perdedores. E ele deixa muito claro ao vencedor que continue praticando, continue lutando contra esse orgulho, continue lutando contra a falta de sensibilidade espiritual, acreditando que eu não vou adaptar o Jesus à minha maneira de viver. Jesus, ele já disse que nós estamos julgados pela palavra. Ele não veio julgar ninguém, ele veio nos alertar para que nós pudéssemos entrar na cidade eterna, que não é Roma, mas na cidade eterna celestial que ele vai trazer. E quem não vai entrar? Quem são as pessoas, os impuros e os vergonhosos? Jesus deixa claro, não sou eu. Leia a Bíblia, Jesus deixa claro. Ao perdedor, vai dançar. Aos covardes. Quem são os covardes? São os omissos, são os dissimulados, são os que não se implicam com a palavra de Deus. Esses são os covardes. Os covardes são aqueles que mudam a palavra de Deus segundo a sua vontade. Ele diz que os incrédulos, que os idólatras, que os feiticeiros. Incrédulo é não crer. Feiticeiro é muito fácil, é aqueles que se envolvem com cultos a outros deuses. Você viu nos vídeos que nós colocamos o templo das sacerdotisas em Roma, quantas coisas existiam ali e hoje continuam existindo. Você que se diz cristão, mas continuam praticando seitas de outras religiões, misturando com o catolicismo, misturando com o protestantismo, fruto da Roma eterna, a Roma que proporcionou através dos imperadores que tudo se podia. Mas não é assim na Jerusalém Celestial. Você ou é ou não é. Idólatras, deuses, idólatras, imagens ou idólatras posições pessoais, esses idólatras não vão entrar. É claro, Jesus deixou, não sou eu. Ele disse também que os mentirosos, ele diz a todo tipo de mentira, que amam
todo tipo de mentira, da pequenininha à grande. Os mentirosos não vão entrar nessa cidade eterna. Ele diz que os assassinos, aqueles que tiram a vida, sejam fisicamente ou sejam espiritualmente. Ele disse que os cães não são os animais, os cães são aqueles que aceitam suborno, são aqueles que se aceitam se vender, aqueles que aceitam torturar os inocentes em troca de favores, em troca de benefícios. Esses são os cães. Não só se restringe a pessoas no seu dia a dia, mas aos falsos líderes, sejam eles católicos ou protestantes, que são os cães que administram as suas vidas para sacar proveito próprio. O outro, os depravados. Você sabe o que é um depravado sexual? Você sabe, eu também sei, não adianta a gente falar. Jesus deixou claro, aos depravados, os que cometem impureza, como ódio, como orgia, bebedeira, constantemente o egoísta, que amam as discussões, esses são os depravados. Você sabe da depravação qual é. E também Deus deixou muito claro, Jesus deixou muito claro, que os impuros sexualmente não vão entrar. Quem são os impuros sexuais, Renato? São aqueles que mudam a natureza divina das relações sexuais, transformando-a em homossexualidade. Então, a homossexualidade não será aceita no reino do céu. Os depravados, a depravação não será aceita. A mentira, a falsidade, a hipocrisia, os incrédulos, a idolatria, a covardia não serão entradas no reino dos céus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então, se você está querendo cada vez mais ser um cristão preocupado em dizer se esse ou aquele é de Deus ou não, você tem que entender que Jesus deixa muito claro que dentro do cristianismo existem vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de honra são aquelas pessoas que são honradas como o ouro e como a prata, que aceitam morrer por Jesus Cristo, que aceitam buscar essa mudança, tentar lutar para e um dia satisfazer o Senhor aqui na terra e obter a mão bondosa dele sobre nós e depois no porvir a vida eterna. Os homens que são vasos de honra dentro do cristianismo, as mulheres, são aqueles que querem viver com ele, que o recebem, que querem ter uma vida futura com ele, não só essa vida terrena, que elas querem viver numa Jerusalém celestial, numa cidade eterna futura. Se você quer continuar vivendo na cidade eterna terrena, em Roma ou em outra cidade física qual, você vai ser um vaso de desonra, você vai ser como a madeira e como a palha, você vai ser queimado, porque acham que a Bíblia não está correta, inventam outro Jesus, inventam outro cristianismo, não querem matar as suas paixões loucas e querem adequar a Bíblia àquilo que eu quero. Mas Jesus não quer isso, ele disse que ele quer que nós nos purifiquemos. Jesus fez um chamado, ele disse, venham todos como estão, ele ama todos, ele ama o covarde, ele ama os cães, ele ama os falsos pastores, ele ama os mentirosos, ele ama os homossexuais, ele ama todos, mas eles não querem que esses que praticam, se nós praticamos essas coisas, nós mudemos, que nos purifiquemos, ou então continuemos firmes e abracemos o capeta e continuamos como está, e depois vamos acertar as contas com Deus de uma outra maneira. Mas ele está chamando a todos nós, sejamos qual maneira que for, para entrar. Vende, bem-vindos ao meu reino que foi preparado para vós. Se você não quiser entrar, você vai ter o livre-arbítrio de morar num lugar de lago de enxofre que foi preparado para o diabo e os seus anjos. É muito claro, isso é o cristianismo, nada mais do que isso. Então eu peço a Deus que você entenda que você pode morar em duas cidades eternas. A escolha é sua. O chamado de Jesus está feito. Venham como estão, que ele está pronto para abençoar. Ok? Que você possa entender essa diferença entre as duas cidades eternas. A cidade eterna, terrenal, ela é muito fácil de ser vivida, mas a cidade eterna, espiritual, ela não aceita mudanças. Jesus está nos chamando à sinceridade, à verdade, ao compromisso com a sua palavra. É isso que ele quer nos últimos tempos, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.